ele vem da tribo de Judá. E no Antigo Testamento não é somente aqueles da tribo de Judá que são o povo de Deus. Na verdade, Abraão foi chamado por Deus, e Deus disse que constituiria um povo através de Abraão, e escolheria através de um descendente de Abraão um povo para si. Então Abraão, ele é o pai desse povo. Abraão era israelita? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não levantou a mão nenhuma das vezes, levanta a mão. Abraão não era israelita. Abraão foi o pai de Israel. Os israelitas, né? Eles vieram através de um homem chamado Israel. E esse homem chamado Israel, o nome dele era como? Jacó. Então Abraão era avô de Jacó. Abraão, ele era conhecido como arameu, caldeu. Ele veio da terra de Ur dos caldeus. Abraão. Então, esse homem da terra de Ur dos caldeus, esse pagão, foi chamado por Deus para sair do meio da sua terra e da sua parentela para um lugar que Deus iria mostrar. E deste homem Deus suscitou uma descendência, e deste homem, essa descendência se tornaram muitos povos: os israelitas, os midianitas, os amalequitas e tantos outros vieram de Abraão. Nós vamos hoje entrar num texto de Juízes, e Juízes está em um período da história do povo de Israel, num período que é após a conquista da terra prometida. Deus, quando chama Abraão, eu estou dando um pouco de detalhes na introdução. Aqueles que não têm conhecimento da história bíblica vão se familiarizar, e há muitas pessoas, ou vai haver muitas pessoas, que podem estar assistindo pela internet para também aprender o contexto bíblico. Então, esse é um período da história em que o povo de Israel já estava estabelecido na terra prometida, a terra em que hoje os judeus estão, em Israel, lá na terra da Palestina. E aqui vemos que quando Abraão foi chamado por Deus, ele peregrinou naquela terra. Peregrinar significa que ele não era possuidor da terra. Ele apenas morava, armava suas tendas e depois movia elas de terra em terra. Ele não era dono daquelas terras. Ele e os seus descendentes. Então, Abraão, Isaque e Jacó, eles eram peregrinos na terra de Israel, na terra de Canaã, que mana leite e mel. Depois, houve uma grande fome nessa terra, na época de Jacó, e ele foi ao Egito. O seu filho era governador do Egito, seu filho José. E ele vai até o Egito para sobreviver. No Egito, que era o local que tinha mantimento, José cuida do seu pai Jacó e todos os descendentes do seu pai. Eles são colocados na terra de Gósen, no Egito, e eles habitam ali. E a Bíblia diz que nessa terra do Egito eles crescem e multiplicam, ou seja, chegam no número de 70 pessoas praticamente, e passam ali 400 anos. E nesses 400 anos eles chegam ao número de milhões de pessoas, contando mulheres e crianças. Passado esses 400 anos, o faraó do Egito, ele não conhecia José, não conhecia a história, quem foi José,
Por que que aquele povo estava ali? E a Bíblia diz que ele começou a perseguir e escravizar o povo judeu. E isso levou o povo judeu a orar, buscar a Deus, na verdade chorar pelos seus pesos e suas cargas. Deus ouve o clamor do povo e manda um libertador. Esse libertador é chamado de Moisés. Notem a palavra que eu estou usando, um libertador. Esse Moisés liberta o povo, leva esse povo em direção a Canaã, a mesma Canaã que Abraão, Isaque e Jacó peregrinou, voltando para a terra dos seus pais. Eles vão pelo deserto, desobedecem a Deus no deserto e morre toda uma geração pela desobediência no deserto. E os seus filhos que nasceram depois da saída do Egito é que entram nessa terra prometida, nessa terra que Deus prometeu para eles. Deus pega esse bando de escravos no Egito e leva eles como um povo e dá a eles a terra. Eles entram nessa terra e expulsam desta terra um bando de soldados e povos fortalecidos. Pensem, um milagre, é um bando de escravos vindo pelo deserto que domina cidades fortificadas com exércitos, carros e cavalos e cavaleiros. Esse era o trabalhar de Deus. Depois que eles entram na terra e dominam ela, a Bíblia fala que eles deveriam expulsar os povos da terra, completamente, ou seja, deviam excluir, limpar a terra. Os povos que ali habitavam deviam ser totalmente expulsos da terra, para que eles não tivessem contato com culturas pagãs, para que as culturas pagãs não influenciassem o povo de Deus, que havia sido acabado de colocar naquela terra. A Bíblia diz que eles não conseguiram fazer isso, por medo, por preguiça, por pusilanimidade, por aquela outra palavra, como chama? Assedia, eles não expulsaram o povo, ficaram com preguiça. E medo também. E esse povo se tornou um peso na vida deles. Esse povo os arrastou para longe de Deus. Passado essa primeira geração que dominou a terra, essa primeira geração é marcada por dois homens importantes, Josué e Calebe. Eles são os dois únicos da geração que saiu do Egito e sobreviveu ao deserto. Foram os únicos dois e suas famílias que entraram na terra prometida. Esses dois, na época deles, eles dominaram a terra. Depois que esses dois homens morreram, o povo entra em um ciclo. E é um ciclo de obediência a Deus, bênçãos, desobediência a Deus, adorar outros deuses, sofrimento, perseguição. Clamar a Deus por conta do sofrimento e da perseguição, Deus manda um juiz, um libertador, Débora, Sansão, Gideão, Baraque. Esse libertador vem, liberta o povo da opressão, traz a paz. Enquanto há paz, o povo vai buscando a Deus, mas com o passar dos anos eles se afastam de novo. Deus traz as outras nações para novamente humilhá-los e persegui-los. Eles sofrem, clamam a Deus e Deus manda outro libertador. E assim vai por todo o livro de Juízes. É um ciclo de renovação espiritual, declínio espiritual, novamente aclive espiritual, declínio espiritual e subindo novamente espiritual. Esse é o ciclo de Gênesis.
E não é diferente dos nossos dias. Você vê ciclos, a igreja crescendo, se multiplicando em um lugar do mundo, e nós vamos para esses lugares hoje e não tem mais nada. Você pega, por exemplo, as igrejas do Apocalipse, de Tiatira, de Éfeso, de Sardes, Filadélfia. Essas igrejas, hoje o que tem lá? Mesquitas, mais nada. Não sobrou pessoas. Eu não estou querendo construções, eu quero pessoas. Não tem. Você pega a Europa, que foi um grande envio de missionários, hoje precisa enviar missionários para lá. Por aí vai. Por aí vai. Logo, assim funciona também, é um ciclo de renovação espiritual e declínio espiritual. Em Gideão, ele nos ensina que como funciona esse ciclo, como nós podemos olhar à nossa volta e ver, aprender através da palavra de Deus, quando a adoração a Deus está morrendo. Ela está morrendo na nossa sociedade, ela está morrendo dentro da nossa família e ela está morrendo dentro do nosso coração. É isso que a Bíblia quer nos ensinar. Olhe à sua volta e veja a luz de Deus, a luz da verdade, a luz da adoração se apagando em meio à sua sociedade, ao seu trabalho, dentro da tua casa, na sua família e dentro do teu coração. Depois que ela se apaga, quais são as consequências? Quais são as consequências da sociedade? Quais são as consequências da família? Quais são as consequências do nosso próprio coração, quando se apaga a luz da verdadeira adoração? Depois, qual é o procedimento para recuperar aquilo que havia perdido? Para trazer novamente a adoração para o meio da sociedade, para trazer novamente a adoração para o meio da nossa família, para trazer novamente a adoração para o nosso coração. É isso que a história de Gideão vai contar. Então começa falando como se perdeu a adoração no meio do povo, da sociedade de Gideão. Eu vou ir com vocês o capítulo 6 e o capítulo 7, tá bom? Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler trechos e vou explanar esses trechos e nós vamos indo os dois capítulos, tá bom? Depois vocês podem assistir novamente a ministração no YouTube e lendo detalhadamente os versículos em casa, do capítulo 6 e capítulo 7. Capítulo 6, versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Está dizendo aí, primeiro começa com a palavra de novo. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. A Bíblia está dizendo que a prática humana de fazer o que Deus reprova tende a ser recorrente, não é? É um ciclo, é recorrente as nossas falhas. Erramos repetidamente. O cuidado que nós devemos ter é que o homem ele é propenso para fazer o que Deus reprova. As nações são propensas a fazer o que Deus reprova.
Pessoas são propensas a fazer o que Deus reprova. E Deus está dizendo aí, no começo de Juízes 6, de novo, o povo fez o que Deus reprova. Isso aqui nos leva a ter um pouco mais de misericórdia para com as pessoas. Muitos de nós temos paciência para ensinar só uma vez. Muitos de nós temos paciência para visitar só uma vez. Temos paciência para perdoar só uma vez. Mas Deus está dizendo que o povo, ele vai se desviar de novo e de novo. Novamente e novamente. Esteja preparado para quantas vezes for necessário. É 7 vezes, 70 vezes 7. Essa é a palavra, é estar preparado. Como Deus aqui está dizendo, o povo fez novamente o que o Senhor reprova. Todas as vezes há colheita. O povo fez o que Deus reprova e eles colheram o que eles trouxeram para a vida deles. A colheita aqui diz que Deus entregou o povo nas mãos dos midianitas. Olha a linguagem bíblica, Deus entregou. Os midianitas só estavam oprimindo o povo porque Deus permitiu, Deus entregou. Se vocês lerem o livro de Jó, vocês vão ver que Jó disputa para com Deus, na verdade Satanás disputa com Deus a respeito de Jó, e Deus permite Satanás tocar na família de Jó, nas coisas de Jó. E a Bíblia diz que os povos invadiram as plantações de Jó e roubaram as coisas que Jó tinha. Então Deus permitiu Satanás incitou ladrões que foram e roubaram. Então os ladrões foram incitados por Satanás, que obteve a permissão de Deus. E Jó, quando perde tudo, ele não diz, os ladrões me roubaram. Ele não diz, Satanás tirou. Ele diz, Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus entregou o povo nas mãos dos midianitas. E olha que interessante. Por isso os israelitas fizeram esconderijo nas montanhas e nas cavernas. Os israelitas, eles invadiam, eles vinham das cidades vizinhas, cruzavam o rio Jordão e as fronteiras, e invadiam as plantações e as casas do povo. Se vocês acompanharam o que aconteceu com Israel agora na guerra, vocês vão ver que o Hamas, no dia 7 de outubro, ele veio pelo ar, com aqueles paraglides lá, paraglides, veio em inglês só, como? Paraglides, veio pelo mar e também por terra. A ideia é a mesma. Os amalequitas, os midianitas, eles cruzavam as fronteiras e invadiam o território, roubando as plantações, matando os animais, é a mesma coisa. Só que nessa época de Gideão, Israel não tinha avanço e poderio militar que tem hoje. Então o que Israel fez? Fugiu para as montanhas e passou a viver em cavernas. Aí, pensem comigo, eu estava lendo esse texto, e o que me vinha à mente, é que o que as pessoas hoje fazem para fugir dos bandidos. Levantam muros grandes, fecham tudo, ou vão embora para o interior. Fogem das cidades, fogem do perigo.
E não é nada de diferente que Israel fazia, fugindo. Só que a Bíblia diz que isso aconteceu porque Deus entregou uma sociedade à bandidagem, entregou uma sociedade ao crescimento da criminalidade, permitiu que essas coisas acontecessem, e foi escalando e escalando. O que é escalando? Cada vez aumentando mais a opressão dos midianitas, dos amalequitas, porque eles entravam e roubavam tudo o que Israel produzia. Vocês vão ler aí as plantações, o gado e os jumentos. Se a gente olha hoje, a gente só pensa nos animais. Esses animais eram o dinheiro e a propriedade da época. É a mesma coisa que um hacker invadir sua conta e levar suas economias. É a mesma coisa que alguém vir com um documento e tomar sua casa. Levou o que eles tinham, os bens, as posses. Era isso que os amalequitas fizeram. E a Bíblia diz que eles empobreceram. Israel empobreceu. Olha que interessante. Olha o sistema do mundo. Porque o empobrecimento de Israel aqui está conectado com uma falsa adoração de Israel. Eles adoravam Baal, se desviaram do Senhor, e o padrão de justiça de Israel estava deturpado. Vocês estão entendendo? Logo, a nação de Israel se corrompeu, no sentido do que é justo, do que é verdadeiro, do que é correto. E quando uma nação se corrompe, quando uma nação se perde, ela, com os anos, ela vai indo para o caminho do empobrecimento. Então, uma nação que quanto mais pobre ela é, mais problemas em sua raiz, da sua sociedade tem, mais longe de Deus ela está. Pense, aqui eu estou falando como nação, eu não estou falando aqui como, vamos dizer assim, pontos específicos. Por exemplo, se vocês pegam um local aqui em São Paulo, uma cidade muito pobre, ou um bairro muito pobre, você vai lá, você prega o evangelho lá, é livre. Você vai ter dificuldades para ter uma transformação social, mas é livre. Mas se você pega, por exemplo, uma nação inteira como o Paquistão, Iêmen, esses lugares, ele está intrínseco no sistema, no social, a pobreza. Porque a política, como está, vamos dizer assim, fundamentado a sociedade, conduz ela para a pobreza. E era isso que estava acontecendo com Israel. Todas as leis, todo Israel estava indo cada vez mais para a pobreza. E aí, a pobreza. Olha só, Deus está nos ensinando aqui. Quer ver um crente fervoroso? Tira o dinheiro do bolso dele. Se você quer ver alguém que não frequentava culto, não era fervoroso, quer ver ele visitando o culto, fazendo campanha, orando de madrugada, põe a mão no bolso dele. Faz ele passar necessidade, faz ele passar dificuldades. Empobrece ele vira um adorador na hora. O povo aqui empobreceu e aí lembrou do Senhor. Lembrou do Senhor. Não está dizendo que eles foram adorar somente a Deus. Está dizendo que eles incluíram Deus no cardápio de deuses. Até então, eram outros deuses. Agora vamos colocar Yahweh,
o Senhor, vamos adorar Ele também. Lembraram de pedir para Ele. Ou seja, no momento da pobreza, no momento da dificuldade, eles estavam atirando para qualquer Deus que o visse. Eles estavam atirando para qualquer lado. Então eles não estavam dispostos a deixar os seus deuses e buscar ao Senhor. Eles estavam indo atrás do Senhor porque eles estavam passando necessidade. E a Bíblia diz que Deus é tão bom que Deus ouviu o clamor deles. E Deus mandou um profeta. Esse profeta não tem nome aí no capítulo 6. Mas fala que ele veio até o povo e ele acusou o povo. A palavra do profeta foi uma palavra de acusação. Pensa só, o povo estava sendo humilhado, os midianitas estavam saqueando, roubando, o povo estava pobre, passando necessidade, para vir um profeta ainda falar, a culpa é sua. O profeta não vem passar a mão, porque, olha, leiam comigo, versículo 10, o profeta dizendo, as palavras de Deus, que Deus disse, também disse a vocês, Deus disse, eu sou o Senhor, seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês vivem, mas vocês não me deram ouvidos. E o que me trouxe à mente e me intrigou nesse texto, é que nós, como líderes, como pastores, como seres humanos, a gente tende a ter dó das pessoas. Em que sentido? A gente pensa assim, poxa, essa pessoa já está sofrendo muito, eu ainda vou lá falar para ela que a culpa é dela. A mensagem nossa é, olha, deve ser assim, põe uma pedra nisso e vamos olhar para frente. A gente vai falar assim, não, a pessoa fala assim, eu sei que a culpa é minha. A gente, não, fique em paz, Deus te ama, vamos olhar para frente. E a pessoa está, não, mas a culpa é minha. A gente, não estou dizendo que a gente tem que chegar e falar, isso mesmo, você vai ter que padecer, você vai ter que morrer nisso. Não, mas a gente tem que deixar a pessoa ciente que sim, é culpa dela. É culpa dela. Aqui no contexto de Israel, era culpa deles. Porque eles abandonaram a Deus. Só que aí Deus fala para ele que eles não deram ouvidos e morre aí o texto. Olha que interessante. Aí o versículo 11, eu não vou ler para vocês, mas diz assim, então o anjo do Senhor veio e assentou-se à árvore em Ofra. É como que o versículo 10 termina dizendo assim, a culpa é tua, você não merece que eu te livre. Tchau, estou indo embora. Deus não promete que vai livrá-los, no versículo 10. O profeta não traz palavras de acalento. O profeta dá as costas, deixando uma palavra dura para eles. Mas Deus trabalha sem eles saberem. Deus vai lá no clã Abiesrita, que é o clã de Gideão, se assenta numa grande árvore e prepara para chamar Gideão, mas o povo não sabe. Ou seja, pode acontecer que nós estamos passando por lutas, por provas, por sofrimentos, e a culpa foi nossa, a decisão errada foi nossa, estamos colhendo aquilo que nós semeamos, e estamos amargando com a nossa colheita. E a palavra do Senhor para nós, quando nós abrimos a Bíblia, quando nós oramos, a culpa foi sua. Isso é culpa sua. E a gente pensa, foi culpa minha, mas e agora? O que será de mim? Você não precisa saber, mas Deus está trabalhando. Deus não precisa
prestar contas para você e dizer o que Ele vai fazer. Ele precisa falar para a gente o que Ele vai fazer? Não. Ele não fala para o povo de Israel: olha, eu vou lá na tribo de Manassés, eu vou escolher um homem chamado Gideão, e ele vai livrar vocês. Não, Deus não presta contas para o povo. Deus simplesmente fala: a culpa é sua, estou indo embora, tchau. Sem o povo saber, Deus prepara um caminho. Deus prepara a libertação. Por quê? Porque nós precisamos aprender o que é arrependimento. Precisamos, às vezes, experimentar o sabor do fel dos nossos pecados, do fel de uma palavra dita fora de contexto, fora de hora, dita do que veio no coração, que foi como uma faca no ouvido de outras pessoas. Às vezes a gente precisa experimentar essas coisas, para que isso, o Espírito Santo use como munição para trabalhar no nosso coração, e vai corroendo a nossa mente, corroendo o nosso coração, tirando de nós a paz de espírito. Por quê? Porque pecamos contra Deus. O verdadeiro cristão, ele passa por isso. Há momentos em que ele não sente paz dentro dele, porque ele pecou com Deus. E Deus promoveu isso no povo, mas ao mesmo tempo estava libertando o povo. Ou seja, eu estou querendo dizer para vocês, não é porque Deus manda às vezes um profeta, ou alguém que vai trazer uma palavra que nos acusa, significa que Deus não nos ama e quer ver a gente amargando com o sabor do fel dos nossos pecados. Não é isso. Ao mesmo tempo que Ele manda uma palavra que vai nos acusar, Ele está preparando o caminho para nos trazer a libertação. Ele só não quer que a gente saiba. Então, aqui nós temos o contexto. Um contexto de opressão. Um contexto em que você perde o controle das suas posses. Israel trabalhava, produzia e não sabia se ia colher ou não. Já pensou você trabalhar um mês inteiro e saber que no dia do pagamento pode ser que caia na sua conta e vá para outro lugar? Aconteceu isso, não foi? Uma época com o governo, tudo que o povo tinha na conta, um presidente levou embora, travou, pessoas se mataram. Assim era com os midianitas. Eles poderiam trabalhar, colher, e os midianitas vinham levar tudo. Isso era um contexto de sofrimento que o povo estava passando. Só que Deus agora vai transformar a situação. Deus vai transformar essa situação. E Deus vai transformar através de um homem. Homem aqui eu não estou se referindo ao sexo masculino especificamente. A Bíblia se refere a, sim, um homem do sexo masculino, Gideão. Mas nos nossos dias, Deus pode escolher uma mulher. Deus pode escolher uma criança, Deus pode escolher um idoso, uma idosa. Não importa a idade ou o sexo, Deus pode escolher um ser humano. É isso que eu estou dizendo. E este ser humano que Deus escolhe, as características dele não são características que nós escolheríamos para um libertador. Nós escolheríamos os nossos libertadores ou em academias, pessoas fortes, academias de tiro, academias de artes marciais, academias de ciências, academias de física. São esses os lugares que nós iríamos para olhar os candidatos. E Deus vai no menor clã
na menor família e escolhe o menor homem. Tudo menor. O menor homem da menor família, do menor clã, da menor nação, a de Israel. Ele chega nessa árvore chamada Ofra e diz que o anjo do Senhor se assenta nessa árvore e Gideão vem malhar trigo num local onde se espremia ou se pisava as uvas. Por quê? Porque ele queria esconder o trigo dos midianitas. Pavor, medo. Trabalhando escondido para poder guardar e reservar o que é da família. Esse é o contexto de uma sociedade que abandona Deus. É uma sociedade onde os pobres e os oprimidos vivem com medo. É uma sociedade que abandona Deus. Já vamos chegar na família. Quando ele chega, Deus fala para Gideão, forte guerreiro. Olha só o que Deus diz para ele. O Senhor voltou para ele, ao versículo 13. Desculpa, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deus chama Gideão de poderoso guerreiro. E ele fala: Senhor, eu sou o menor da minha família é o menor do nosso clã, e o nosso clã é o menor do nosso povo. E você me chama de poderoso guerreiro. Aí a gente se pergunta, Deus estava sendo irônico? Não, concordo. Deus não estava sendo irônico. Mas o que Deus estava dizendo? Deus não estava chamando Gideão do que ele era. Deus estava chamando Gideão aquilo que ele viria a ser. Deus está chamando Gideão daquilo que ele transformaria Gideão. Deus olha o coração. Lembra? Davi, enquanto o homem vê o exterior, Deus vê o interior. Deus viu a essência de Gideão. Deus viu o interior, aquele barro sem formato dentro de Gideão que ele poderia moldar. E o que ele viu dentro de Gideão foi pedigree. Falou assim: esse é um poderoso guerreiro. Irmãos, veio isso à minha mente agora e eu preciso falar para vocês. Me deem 5 minutos aqui na pregação. Homens têm essências diferentes. Pessoas têm essências diferentes. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, filhos de Adão, todos temos uma natureza pecaminosa, com tentações, sim, temos. Mas a mesma palavra diz que os nossos corações são como terrenos em que um semeador lança sementes. Existe um coração que é um coração duro, que a semente não entra. Existe um coração que é um coração com pedras. Existe um coração que é um coração com espinhos. E existe um coração que é um coração que produz fruto. A essência de cada um, o coração de cada um é diferente. Agora, a palavra de Deus não fala se cada um nasce com uma essência diferente ou cada um forma com a sua cultura, com a sua cosmovisão, com o seu jeito de ser, o seu próprio coração. Olha a diferença dos discípulos de Jesus, os pescadores, para os fariseus, os saduceus, homens orgulhosos, de coração duro, que não se submetiam a nada que Jesus dizia, que tudo que Jesus dizia para eles não tinha sentido nenhum, entrava por um ouvido e saíam por outro. Eles não queriam aceitar o que Jesus dizia.
Por quê? Porque o que Jesus dizia ia contra aquilo que eles acreditavam. E se eles dessem um pingo de mão, um pingo de atenção para o que o Jesus ensinava, eles seriam obrigados a mudar. Por isso que eles não queriam mudar. E eles não davam ouvidos e perseguiam a Jesus. Criticavam Jesus. Então, dentro da nossa mente, pense, quando nós ouvimos pessoas, sejam nossos pais, sejam nossas pessoas mais velhas, aquelas pessoas que falam as coisas, nos ensinam, se nós criamos dentro de nós um pensamento crítico, em que tudo que essa pessoa fala, a gente não ouve, não entra no nosso ouvido, nada que vai sair da boca dessa pessoa tem valor algum, nada que vai sair dessa boca dessa pessoa serve para alguma coisa. Se você cria esse sentimento crítico, você faz um coração duro. O coração dos discípulos era um coração que estava disposto a aprender, que ouvia quando viam elogios e quando viam também críticas. Então devemos ter um coração, uma essência que Deus olha para dentro de nós e é uma essência que Ele trabalha. É uma essência mole, que Ele pode moldar. Não é uma essência dura que Deus não molda, ou não é uma essência mole como a borracha que Deus molda e depois volta de novo. Deus tem que olhar para dentro de nós e ver uma essência em que Ele fala: poderoso guerreiro, poderosa guerreira, com a força que você tem, vá libertar Israel. Olha que interessante, eu falei que o poderoso guerreiro é o que Deus viria fazer Gideão, sim ou não? Só que Deus está dizendo para Gideão: olha, com a força que você tem, vá libertar, você já está pronto. Agora, vá libertar. Significa que não era um treinamento, não era 3 anos de teologia, não era jejuns. Ele estava preparado para fazer a obra de Deus, era somente ele ir. E no caminho Deus iria transformá-lo. Vou correr agora que eu já vi que foi bastante tempo. Ele foi. E a primeira coisa que a Bíblia fala é que esse Gideão, ele tinha medo. Medo. Uma pessoa que se desvia da verdadeira adoração é uma pessoa que ela é assombrada por medos. Assombrada por medos no coração. Lembra que eu falei para vocês? A característica de uma nação, quando se afasta da adoração, a característica de uma família e a característica de um coração. Aqui vemos o coração de Gideão. Gideão tinha medo. Tinha medo de fazer, tinha medo da família, tinha medo dos exércitos. Vocês vão ler capítulo 6, capítulo 7, vocês vão ver várias vezes Gideão com medo. Sem Deus, o homem perde a ousadia. Uma pessoa ousada é uma pessoa que não tem medo. Gideão, ele tinha medo, então ele não tinha ousadia. Ele não fazia as coisas pela fé. E a Bíblia diz que quando Deus o chama, ele põe Deus à prova. Primeiro ele fala que ele queria saber. Versículo, abram a Bíblia de vocês. O capítulo 6 aí. Versículo 37. Diz assim, Gideão falando para Deus: vê
colocarei uma porção de lã na eira, e se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel. Ele estava colocando Deus à prova. E se Deus respondesse da forma que ele estava pedindo, ele então saberia. Ou seja, às vezes a gente não faz algumas coisas, ou temos medo de algumas coisas, porque não sabemos se é vontade de Deus ou não. Porque Deus já tinha dito para Gideão que era vontade dele libertar. Mas vamos dar um ponto para Gideão. Gideão poderia pensar assim: Senhor, eu sei que você me escolheu para libertar, mas o Senhor não falou nada como que vai ser. Então eu quero saber como vai ser. O que a Bíblia mostra? Que às vezes a gente cria empecilhos por medo. Se Deus falou, eu vou fazer, significa que Ele vai fazer. Uma pessoa ousada vai e mete a cara e faz. Vocês acham vamos pegar assim, um exemplo. Gideão, um exemplo bem tosco. Deus fala assim: ó, eu vou libertar o povo de Israel através da tua mão, de você. Aí Gideão vê um exército lá de mais de 100.000 pessoas. Gideão, ousado, fala: então é eu mesmo, Deus vai me usar. Arranca lá ele nem espada tinha, uma madeira, uma funda, e desce só ele contra os 130.000. Se Deus falou que ia através dele libertar, ele ia morrer? Não. Aí você fala assim: mas pastor, isso aí é pôr Deus à prova. Irmão, não é pôr Deus à prova. Por quê? Porque Deus não falou para ele como ia ser. Então ele pode ir só ele contra os 130.000. Mas pastor, só um vai matar 130.000? Um homem talvez não, mas só um anjo matou 180.000 contra os assírios. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que se você é ousado e vai fazer, os meios Deus vai prover. Pode ser que quando ele chegasse para enfrentar o exército, vem descendo israelita de todo lado. E ele vai falar: mas de onde vocês vieram? Ele falou assim: o Senhor colocou no nosso coração, nós tivemos um sonho que era para vir. Pode acontecer sim ou não? Então, seja ousado e faça. Os meios que vão se cumprir a promessa de Deus, cabe a Ele. Nós não precisamos saber os detalhes dos meios, precisamos saber a promessa. Deus prometeu e Deus cumpriu. Tudo isso era porque Deus queria restabelecer a adoração. Vocês vão ler que a família de Gideão tinha um poste ídolo, tinha imagens, esculturas. A família de Gideão havia se afastado da presença do Senhor. O primeiro exército que Deus coloca contra Gideão é a própria família, é o próprio clã. Deus fala para Gideão: olha, eu escolhi você, agora vai lá, pega um boi do seu pai, mata o boi do seu pai, derruba aquele poste ídolo do seu pai e de todo o seu clã, queima e oferece o boi em holocausto a mim. Imagine, a Bíblia diz que Gideão ficou com medo, chamou 10 servos e fez de madrugada, mas começou dentro de casa, irmãos. A verdadeira adoração começa dentro de casa. A gente tem que começar a destruir os ídolos que estão na nossa casa. O povo, o exército de Gideão,
Deus levou esse exército a servir somente a Deus. Eu achei interessante as palavras do pastor Joel no Apacentai, que ele diz que o exército ele passou por um teste. Quando Gideão foi ungido pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que ele teve ousadia e falou: eu vou guerrear. Veio coragem no homem do Espírito Santo que ninguém viu. Falou: agora eu vou. E fala que ele chamou todo mundo do clã dele, da família dele, e mandou para o povo de Zebulon, de Naftali, e fala que veio 32 mil soldados. E aí Deus fala: olha, tem muito. Só que acredita-se que o número dos inimigos era mais de 100 mil. Ele juntou 32 mil e Deus falou: é muito. Olha como Deus trabalha com a gente. Às vezes você vai juntar, trabalhar e Deus vai falar assim: ó, é muito que você ajuntou. Eu não preciso de tudo isso. Deixa um pouco de lado. E Deus falou para ele: fala para o exército, quem tiver com medo pode ir embora. Imagina, o exército via 100 mil lá, carros e cavalos, e aí veio Gideão e falou: ó, quem está com medo pode ir embora. Vocês viram eu falando aqui do rei Saul. Saul era escravo do seu exército. A diferença de Gideão Gideão falou: vai embora, quem está com medo? A Bíblia diz que ele tinha 32 mil, 20 mil foi embora. Ficou 12 mil, ou 22 mil foi embora e ficou 10 mil. Aí, pense, né? Já era pouco. Agora, Gideão fala assim: agora é só um milagre, né? Só 10 mil. Era 1 para 3, 1 para 4, agora é 1 para 10. Aí Deus fala para Gideão: ó, ainda é muito. Ainda é muito. Faz o seguinte: leva esses homens para o rio e eu vou falar para você como você vai separar para mim. Ele fala que ele levou os homens no rio e Deus falou: fala para eles beber água. E aqueles que beberem água como cão que lamber, esse você separa. E aqueles que se ajoelharem para beber, você separa do outro lado. Ou seja, imaginem, eram homens que pegavam a água na mão e trazia a boca, e aqueles que dobravam os joelhos para beber. Deus disse: aqueles que dobraram os joelhos para beber, você manda embora. E aqueles que somente pegaram a água com a mão e trouxeram a boca, esse você leva para a batalha. Os que pegaram a água com a mão foram 300. Os outros 9.700 foram embora. E Deus fala assim: agora eu tenho um número bom. É esses que eu preciso, 300. Agora, antes era 3 para 1. Deus cortou e ficou 10 para 1. Aí Deus cortou de novo e ficou 99 para 1. Aí eu pergunto: quanto você tem? Você tem 32 mil? Você tem 10 mil? Ou você tem só 300? O que você tem hoje é suficiente para vencer as batalhas do Senhor? Pastor, que batalhas do Senhor? Aonde você olha hoje e não vê adoração? Pastor, no meu trabalho eu não vejo as pessoas te buscar. Senhor, o meu cônjuge faz tempo que eu não vejo ele orar. O meu filho, Senhor, não ora. Não te adora. Está aí a sua batalha. Está aí os seus midianitas. É uma pessoa, mas o coração parece que é um exército de tão duro. São anos se levantando contra o Senhor. Esse é o seu inimigo intransponível.
Mas você acha que você precisa de tudo isso? Ou só 300 está bom? E a palavra foi que aqueles 300 foi o que Deus usou para vencer a batalha. Deus venceu os midianitas. E termina dizendo que Gideão estava com medo no dia da batalha. A gente tem medo. Deus sabia que Gideão estava com medo. Deus fala assim para Gideão: olha só, Deus tem um plano para tirar o medo do coração de Gideão. Deus fala assim para Gideão: ó Gideão, se você está com medo, desce no acampamento midianita e escuta o que eles vão falar. Aí a pergunta é: será que Deus sabia o que os midianitas iam falar? Ou Deus preparou o contexto para que os midianitas iam falar? Porque os detalhes da Bíblia são mínimos. A Bíblia diz que Gideão pega o servo dele e obedece a Deus. Vai lá nos midianitas. Ele vai num posto avançado. Quando ele chega, olha o que a Bíblia fala. Ele chegou bem na hora. Ou seja, Deus sabia a hora que Gideão ia sair, a hora que Gideão ia chegar, e o que os soldados inimigos estariam falando bem na hora que Gideão chegasse. A hora que Gideão chega, ele escuta um soldado falando para o outro: rapaz, eu tive um sonho essa noite. Eu sonhei que um pão de cevada descia dos montes rolando, acertava o nosso acampamento e destruía tudo. Aí você pensa, será que isso era suficiente para Gideão vencer o medo? Não. Gideão era um homem que duvidava. Porque quando ele falou para o Senhor: põe a lã, aí Deus foi e molhou só a lã. Aí ele falou para Deus: Senhor, agora não molhe a lã, molhe em volta da lã. O sonho é a mesma coisa, só o sonho não adianta. Aí Deus, o que Deus fez? Deus, sabendo que Gideão ainda ia duvidar, colocou a interpretação do sonho na boca do outro midianita. Aí o outro midianita falou para o outro que teve o sonho: rapaz, isso aí só pode ser a espada de Gideão. Deus entregou Gideão de Israel, nós na mão de Gideão de Israel, só pode ser ele. Daí fala que quando Gideão ouviu isso, ele adorou o Senhor. Olha o que Deus tem que fazer para arrancar a adoração da boca do homem. Aí ele voltou e ele falou para os exércitos: vamos avançar, e a palavra na boca de vocês é: pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor é por Yahweh, o único Deus, não é por Baal, não é por Astarote, é por Yahweh, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o único verdadeiro Deus, por Ele. Então por que nós vamos enfrentar os nossos inimigos e reestabelecer a adoração aonde não há? Por Deus, para a glória dEle, Ele é digno. Irmãos, eu preciso falar isso e eu vou orar por vocês. Às vezes a gente quer que as pessoas se convertam porque gente não convertida dá muito trabalho. A gente vai assim: essa pessoa só me dá trabalho, só chega de madrugada, gasta muito dinheiro com as coisas do mundo, me dá muita dor de cabeça. Se essa pessoa fosse para a igreja e se convertesse, a minha vida seria mais fácil. Minha vida seria mais tranquila. Por que você quer a conversão da pessoa?
É porque você quer uma vida mais fácil? Você quer uma casa em paz? E se todo mundo tiver salvo na tua casa, mas o diabo atacar depois? Você quer a salvação de uma pessoa porque ela vai trazer paz para a tua casa? 2, você quer a salvação dela porque você quer ver ela no céu? Ou 3, você quer a salvação dela porque Deus é digno de toda língua confesse, e essa língua não confessa. Nós devemos buscar a salvação das pessoas porque Deus é digno do louvor delas. Deus é digno do serviço delas. A paz no meu lar, o céu com essa pessoa, tudo vem no pacote, irmãos. Mas não deve ser a motivação de nós batalharmos, não deve ser a motivação de sofrermos em oração, em clamor. É porque nós realmente queremos que essa pessoa seja um crente de verdade, melhor do que nós. Por isso que eu preciso dizer isso para vocês. Por quê? Eu estou sendo enfático, até passando do horário. Espiritualmente falando, sabe o que é isso que eu estou dizendo? As minhas palavras no mundo espiritual estão forjando guerreiros essa noite. Eu estou ensinando a vocês a empunhar uma espada espiritual, um capacete, uma armadura e ir para a guerra espiritual. Não estou brincando. Um general mata os seus soldados no quartel antes de mandá-los para a guerra, com a motivação do coração deles. Quando coloca na motivação, por que nós estamos te mandando? É isso que eu estou fazendo aqui, enviando vocês para a casa de vocês, para guerrear com uma espada espiritual, com um capacete espiritual, guerrear por vidas, por almas, por postos avançados. O que é um posto avançado? Vocês sabem lá como é o Rio de Janeiro, que o tráfico domina certas áreas? Tem postos policiais lá onde o tráfico domina? Tem ou não? Não tem. Aonde teve, muitos fecharam. Na época que o exército entrou no Complexo do Alemão, dominou grande parte e colocou lá em cima as chamadas UPPs. Depois que o exército saiu, muitas das UPPs foram fechadas. Por quê? Porque os traficantes ainda estavam no local. E eles atiravam nos policiais dentro da delegacia, lá no morro. Por quê? Porque eles não dominaram o terreno do inimigo por completo. Ou seja, lá nesses locais onde o tráfico domina, é um local de trevas. E é necessário subir a polícia, dominar o local e implantar um ponto. Imagine que é assim também. No mundo espiritual é assim também. Existem locais, bairros, famílias, ou um coração que é trevas. E não é da noite para o dia que a gente converte, às vezes as pessoas, às vezes é necessário você ganhar terreno no coração por uma boa palavra sua, por uma atitude de compaixão sua. Você avança um pouquinho e não vai mais. Depois de outro dia, outra semana, outro mês, você avança mais um pouquinho. Mas é aos poucos dominando o terreno e levando a luz. Aí você vai, domina e põe um ponto avançado lá, de luz. Treina pessoas dentro desse ponto avançado e espalha a luz por todo o terreno. É assim que funciona, é assim que nós conquistamos, avançamos com o Evangelho. Então,
voltem para casa pensando que é uma batalha. É uma batalha. Não se vence batalha assistindo novela. Não se vence batalha com entretenimento. Não se vence batalha ganhando dinheiro. E que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma dos seus netos, dos seus filhos, do seu cônjuge? Aí você fala assim, pastor, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, a salvação individual. A Bíblia não está falando que você vai salvá-lo. A Bíblia está falando que ele pode ser salvo através da sua pregação. E se você se preocupou mais com as suas coisas do que ganhar a vida das pessoas? Ou seja, essa pergunta só vai poder ser respondida no último dia. Eu não tenho resposta para ela. E esse é o meu maior medo. É esperar no último dia para saber. Por isso, vamos nos esforçar. Vamos batalhar para levar a adoração. O verdadeiro evangelho que transforma, que perdoa, que ama. Amém? Senhor, eu oro e entrego nas tuas mãos cada guerreiro, cada soldado, Senhor. Irmãos, todos vocês, levantem por aqui, passem por aqui, venham aqui, eu vou impor a mão sobre a cabeça de vocês, como que colocando um capacete, um poder de Deus sobre a vida de vocês. Vocês passem, recebam a imposição de mãos e sentem. Pode passar aqui, Aline. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, receba, Senhor. Receba a capacitação do Senhor, o poder do Senhor. Em nome de Jesus, receba, Senhor. Usa os seus gideões nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, para alcançar os corações perdidos, os desviados, Senhor, aqueles que estão longe do Senhor. Usa o Senhor com autoridade, com poder, Senhor, para levar a salvação, para levar a transformação, para levar a tua presença, em nome de Jesus. Usa os teus filhos, ó Pai, com ousadia, com autoridade, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor pode fazer infinitamente mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Com a tua força, ó Pai. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, irmãos. Não podem se sentar, temos a oferta ainda para fazer, desculpa.